Bem, pessoal, então vamos estudar aqui nessa aula, né, a última parte aí sobre o amortecimento viscoso, né? Então nós vimos aí nas aulas anteriores que dependendo aí do nível de amortecimento que você tem no sistema, né, se você tem um amortecimento pequeno, mais intenso, intermediário e forte, esse nível de amortecimento, esse grau de amortecimento define aí um tipo de comportamento mecânico para a sua vibração. Se o sistema ele vai vibrar, né? Ele vai vibrar numa frequência amortecida, né? E vai ter as amplitudes decrescendo com o tempo, tá? Então o sistema subamortecido, ou se ele simplesmente ele vai diretamente, quase que diretamente para o repouso, né? Sem oscilar, tá? Seria o caso crítico e supercrítico, né? Como nós vimos. Então, agora nós vamos ver outros detalhes aí sobre amortecimento, né? Então, para o caso do amortecimento subcrítico, nós podemos definir uma grandeza que se chama decremento logarítmico, tá? Então, o que significa isso? Tá? É muito fácil, tá? Então, vamos supor aí que eu tenha aí, no caso, subamortecido, né? O que é o caso subamortecido? Quando você tem a, o nível de amortecimento, o fator de amortecimento é pequeno, ou seja, ele está aí entre 0 e 1, é maior que 0 e menor que 1. Tá? Então, nesse caso, nós vamos ter um amortecimento no qual você ainda observa oscilações, tá? Mas essas oscilações elas vão decrescendo em amplitude, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que, comparando essas amplitudes, tá? Comparando essas amplitudes, veja o que aqui ela vai decrescendo de acordo com essa linha exponencial, né? Pela comparação dessas amplitudes, você consiga extrair o valor do amortecimento, o valor desse fator de amortecimento, tá? Por que nós queremos isso? Porque em muitos sistemas, né, em sistemas vibracionais, em sistemas mecânicos, muitas vezes você não sabe qual o valor qual esse nível de amortecimento. Tá? Quando você constrói o sistema, quando você efetivamente vai lá e coloca um amortecedor que foi construído, que foi testado, que tem suas características conhecidas, é uma coisa. Tá? Mas em muitos sistemas mecânicos, para você modelar o comportamento vibracional, é necessário que você associe aí um certo fator de amortecimento, que muitas vezes é desconhecido. Tá? Então, se você tem um sistema vibracional que você não sabe muita coisa sobre ele, tá? Você não sabe qual é o amortecimento, e você consegue observar as oscilações desse sistema, e as oscilações elas vão decrescendo ao longo do tempo, tá? A partir da comparação entre as amplitudes aí, sucessivas, você consegue uma medida desse amortecimento. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Então, eu vou pegar, por exemplo, né, pode ser, aqui eu vou pegar dois pontos consecutivos, sucessivos, né? Mas não precisaria ser. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa posição x1, né? Onde eu tenho esse máximo nesse instante T1. Então, nesse instante eu tenho essa posição e nós vamos comparar essa amplitude, né, aqui a parte positiva, nós vamos comparar essa amplitude com esse outro ponto x2, que está aí associado a um outro tempo T2. Tá? Então, comparando essas amplitudes, nós vamos descobrir aqui qual é o decréscimo nessa exponencial, ou seja, essa exponencial ela decai com um fator que depende da frequência amortecida desse sistema. Veja que aqui a frequência não é mais a frequência natural, mas ela é próxima à frequência natural. Ela vai se tornar a frequência amortecida, ômega-d. Tá? E essa exponencial decrescente ela depende aí da frequência amortecida e do fator de amortecimento zeta. Tá? Então, a distância aqui,
o intervalo temporal entre dois máximos aqui vai ser dado aí por um período, só que é o período não das oscilações naturais, mas sim o período das oscilações amortecidas. Tá? Então, o intervalo temporal que transcorre aí entre dois máximos consecutivos ou dois mínimos consecutivos, ou duas posições aí que tem aí um ciclo completo. Então, entre esse ponto e esse ponto tem um ciclo completo. Entre esse ponto e esse ponto tem um ciclo completo. Tá? Na verdade, aqui, ele não é... Você não tem a repetição, você não tem a repetição do movimento aqui. Né? O movimento ele é oscilatório, mas você não repete as mesmas posições que antes. Né? Então, ele não vai voltar na mesma posição X que antes. Ele vai voltar numa outra posição X. Depois que você passa esse ciclo, ele vai voltar numa posição X aí, que é menor, cada vez menor. Então, o intervalo de tempo que transcorre entre dois picos consecutivos, aqui ou dois mínimos consecutivos, é o período TD. Então, o TD seria o período associado aí à frequência amortecida ômega D. Tá? Então, D vem de damping, né, de amortecido. Tá? Então, o período amortecido TD. Tá? Então, vamos fazer esse cálculo. Vamos dividir esse fator por esse fator. Tá? Então, quanto vale essa razão? Né? Na verdade, o decremento logarítmico vai ser o logaritmo dessa razão. Tá? Então, aqui nós vamos usar para essa variável x, x1 e x2, nós vamos utilizar a solução aí que nós encontramos por caso subamortecido. Então, por caso subamortecido, a solução x ela é uma solução que oscila com frequência ômega d, né? Frequência amortecida, e essa oscilação ela tem a amplitude decrescente exponencialmente no tempo. Tá? Então, dado isso, então, vamos comparar aí entre esses dois pontos, essa razão, né, entre a amplitude na posição 1 e na amplitude 2. Tá? Ali eu coloquei naquela posição, mas poderia ser em qualquer posição. Nesse caso aqui, do jeito que nós estamos fazendo, tem que ser consecutivo. Tá? Nós só vamos ver que não precisa ser consecutivo. Não, você poderia colocar mais de um ciclo de diferença entre os dois pontos. Tá? Então, aqui entre x1 e x2 eu tenho só um ciclo que ocorre. Mas se você colocasse 3, 4, você poderia também fazer a mesma análise, mas aí você teria um fator aí que você teria que considerar. Aqui eu não fiz nessa apresentação no livro do Hall, vocês podem observar lá. Tá? Okay. Então, vamos dividir esses dois fatores. Então, uma amplitude, né? A exponencial decrescente e o fator oscilante. Né? Então, a oscilação vai ocorrer com a frequência amortecida, ômega d. A amplitude ela vai decrescer exponencialmente no tempo. Tá? Só que aí, qual a diferença entre x1 e x2? É que x1 eu vou avaliar essa função no instante t1 e x2 eu vou avaliar essa função no outro instante t2. Tá? Então, nós vamos fazer essa avaliação em dois instantes diferentes. Né? O que vai acontecer? Vai acontecer aqui que você vai poder cancelar. Esse A, por exemplo, você já poderia cancelar aqui. Né? Faço mais para baixo. Tá? T1 difere por T2 por um período. Tá? Nesse caso, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Então, T1 mais o tempo de um período, o período amortecido, dá o T2. Tá? Então, nós podemos colocar esse fator aqui no lugar do T2. Tá? E dessa maneira, esse cosseno de ômega d T2 menos essa fase, tá? Nós vamos poder convertê-lo nesse fator aqui. Tá? Aqui o período amortecido, né? Eu não coloquei antes, devia ter colocado no outro slide, é igual a 2π sobre ômega. Então, o período é 2π sobre ômega. No caso aqui, ômega é a frequência ômega d amortecida. Tá? Então, dado isso, tá? Então vamos escrever esse cosseno. Tá? Então, esse cosseno vai ser cosseno de ômega d vezes T1 mais
ômega d vezes TD. Mas quando você multiplica ômega d vezes TD, tá? O período vezes a frequência angular ômega, isso vai dar 2π. Tá? Então, quando eu colocar esse fator, né, o período amortecido, aqui no lugar do T2, né, quando nós substituirmos isso aqui, vai aparecer esse produto, ômega d vezes TD, mas ômega d vezes TD dá um fator 2π, tá? Menos a fase que já tinha antes. Então, para esse cosseno aqui, o cosseno avaliado no ponto T2, no instante T2, você vai fazer essa substituição, e quando você faz essa substituição, você vai ter esse fator no lugar de ômega d T2. Tá? Então, vejo que aqui nós acrescentamos, né? Então, no argumento do cosseno, no ângulo que o cosseno está sendo avaliado, tá? Nós acrescentamos um ângulo total 2π. Então, é como se eu estivesse avaliando um ângulo, por exemplo, 30 graus, e desse um giro completo, girasse aí, desses 30 graus, eu girasse mais 360 graus, e nesse caso, nós cairíamos no mesmo ângulo. Tá? Quando você, no círculo unitário, quando você gira por 360 graus, você cai no mesmo ângulo. Então, se eu comecei, por exemplo, se eu comecei no ângulo 30 graus, tá? E eu giro, eu faço um giro a mais de 360 graus, o resultado disso continua sendo o cosseno de 30 graus. Tá? Então, quando você coloca aqui dentro do cosseno um fator 2π, soma ou subtrai, ele não vai fazer diferença, porque é como se você girasse a mais aí, fizesse um giro completo de um ciclo, tá? Que não tem diferença. Tá? Então, nós vamos poder, esse cosseno aqui, na verdade, ele não vai ter efeito, esse 2π não vai ter efeito nenhum, tá? E na verdade esse cosseno é igual a esse cosseno, tá? Então nós, por meio dessa análise aqui, nós conseguimos concluir que esse cosseno que aparece no numerador vai ser igual a esse cosseno que aparece no denominador. E aí, escrevendo a expressão, tá? Eu vou poder cortar essas amplitudes que aparecem lá, tá? E vou poder cortar esses cossenos, porque na verdade eles são o mesmo, tá? E aí nós ficamos só com essa parte em preto, né? E aí essa parte em preto são as exponenciais, essa exponencial dividida por essa exponencial. A exponencial com o expoente negativo embaixo, eu posso passar para cima com o expoente positivo. Mas dessa maneira, vejo que aqui aparece e a menos zeta ômega n T1. E a menos zeta ômega n T1. Esse fator ele vai cortar, vai cancelar. O único fator que vai sobrar vai ser e a menos zeta ômega n tal d, tá? Tal d, né, que é o período amortecido. Tá? Então esse fator vai passar para cima, tá? Então dividindo aqui, né? Então esse fator vai cancelar com esse fator aqui e só vai sobrar o associado ao tal d, né? Então nós temos isso, que essa divisão entre entre a amplitude apresentada no instante 1 e a amplitude apresentada no instante 2 é um fator exponencial. Essa exponencial depende da frequência natural, do período amortecido e do fator de amortecimento. O que nós vamos fazer aqui agora é aplicar o logaritmo. Tá? Então, desse logaritmo, nós vamos definir o que se chama decremento logarítmico. Então, decremento logarítmico, eu vou nessa expressão, nessa razão de amplitudes sucessivas, tá? Nós vamos aplicar o logaritmo, e quando eu aplicar o logaritmo nessa exponencial, a exponencial vai sumir. Na verdade, o logaritmo vai cancelar a exponencial e você só vai ficar com esse fator. Tá? Então, o que nós denominamos como decremento logarítmico, delta, é o logaritmo neperiano de x1 por x2. O logaritmo dessa razão x1 por x2. Tá? Então, nessa expressão, então, quando você aplica aí o logaritmo neperiano nessa razão, tá? Aqui o logaritmo vai cancelar a exponencial, né? São funções inversas, né? E você tem como decremento logaritmo esse expoente, tá? Zeta ômega n tal d. Mas aqui nós podemos substituir quem é tal d, tá?
Então, tal D, o período amortecido, é 2π sobre a frequência ômega-d amortecida. Tá? Essa frequência ômega-d amortecida, nós já vimos que ela é associada à frequência natural. Tá? Então, nós podemos, no lugar da frequência amortecida, nós podemos colocar esse termo aqui, que é ômega-n vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Essa é a frequência amortecida. Tá? A frequência natural cancela com a frequência natural e nós temos aqui que o decremento logarítmico ele vai ser dado aí por 2π zeta, a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? Então, como decremento logarítmico, esse fator, né, esse número, depende aí do fator de amortecimento. Tá? Então, como essa grandeza está relacionada com o fator de amortecimento. Mas, em geral, nós não vamos ter o fator de amortecimento para depois calcular o decremento logarítmico. Na verdade, nós vamos fazer a operação contrária. Tá? O decremento logarítmico ele serve quando você não conhece o fator de amortecimento no sistema e não conhecendo esse fator de amortecimento, você compara as amplitudes. Comparando as amplitudes, você obtém esse decremento logarítmico e a partir desse decremento logarítmico você obtém o fator de amortecimento zeta. Então, nessa equação, nós vamos inverter a equação. Tá? Então, para inverter essa equação, eu não fiz aqui, tá? Mas é bem simples, basta você elevar os dois lados da equação ao quadrado. Então, delta ao quadrado vai ficar isso ao quadrado dividido por essa parte menos a raiz. Aí, esse denominador, 1 menos zeta ao quadrado, você multiplica aqui por delta ao quadrado e isola aí o zeta. Tá? Então, fazendo essa operação, tá? Dá isso. Tá? Então, essa equação sai dessa. Né? Só isolar aqui o zeta. Né? Então, moral da história. Né? Se você tem um sistema vibracional cuja amplitude decai no tempo, no regime subamortecido, comparando as amplitudes, aí, duas amplitudes consecutivas, tá? x1 e x2, tomando o logaritmo neperiano dessas amplitudes consecutivas, da razão dessas amplitudes consecutivas, você calcula o decremento logarítmico. Com o decremento logarítmico, você faz esse cálculo e obtém qual o fator de amortecimento associado àquele sistema, se você não conhece esse fator de amortecimento. Tá? Então, essa equação ela pode ser usada aí para determinação experimental do fator de amortecimento. Tá? Medindo as oscilações, medindo aí como é o decréscimo na amplitude das oscilações, você pode obter o fator de amortecimento e a partir desse fator de amortecimento você modela o sistema aí, como você pretende. Tá? Bom, então, muitas vezes o amortecimento que você tem, esse fator zeta é um número pequeno. Se o amortecimento é pequeno, o que acontece é que as oscilações elas vão perdurar por mais tempo. O decréscimo na amplitude ele vai ser bem mais lento. Né? Então, quando esse amortecimento é fraco, o amortecimento o fator de amortecimento zeta é um número pequeno, nós podemos cortar esse número aqui, né? Porque se zeta é um número pequeno, o quadrado desse número pequeno é menor ainda. Então, 1 menos um número pequeno, você vai ter esse fator próximo a 1. Tá? Então, nós podemos ignorar essa parte aqui, tá? E só considerar a parte de cima, né? Que em relação a 1, esse fator vai ser muito menor. Então, nós vamos ter que o decremento logarítmico nessa condição, tá? Quando o fator de amortecimento é pequeno, então nós temos aí que esse decremento logarítmico vai ser 2π vezes zeta, tá? Nessa condição. Tá? Se você não tem essa condição, aí você usa as fórmulas aí, exatas, sem aproximação. Tá? Então, esse é o decremento logarítmico aí que nós vamos fazer exercícios depois, ok? Em sala, né? Sala não, né? Estamos em aula à distância. Né? Aqui, se você quiser, né, nessa aproximação também você pode isolar o fator de amortecimento. Então, quando você tem um amortecimento pequeno, tá, nós podemos calcular aí
o fator de amortecimento fazendo o decremento logarítmico delta dividido por 2π. Tá? Também dentro dessa aproximação. Tá? Mas em geral nós vamos usar essa equação aqui. Essas que eu sublinhei aqui, em vermelho e azul, são as importantes, tá? Nesse caso. Tá? Ok. Agora vamos fazer algumas considerações sobre a energia e como a energia ela é dissipada nesse tipo de movimento amortecido. Tá? Então, a energia no sistema vibracional, tá, sem amortecimento, ela permanece fixa. Tá? Então, como é que nós calculamos a energia no sistema vibracional? Aí vamos supor que esse sistema vibracional ele não tem amortecimento. Ele é composto apenas por uma massa, m, e uma mola, k. Então, nós vamos calcular a energia total, a energia mecânica total nesse sistema, como a energia cinética mais a energia potencial. Então, a energia cinética, meio de mv², meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. E a energia potencial, elástica da mola, meio de kx². Né? Então, a deformação da mola, né, proporciona aí um certo acúmulo de energia potencial elástica. Né? Então, nós vamos ter essa energia total, tá? Que, para o caso não amortecido, ela é fixa. Tá? O que significa isso? Que se você derivar esse número, se eu derivar esse número em relação ao tempo, com a passagem do tempo, essa energia ela é constante, é um número fixo. Então, a derivada de uma constante dá zero. Tá? Então, se nós tomarmos aqui a derivada da energia constante em relação ao tempo, como é que você deriva essa expressão? Então, vou ter que derivar esse termo e depois derivar esse termo. Quando eu derivar esse fator aqui, tá, em relação ao tempo, a massa é constante, é uma constante. Né? Então, quando eu derivar essa parte, vou derivar aqui a velocidade, vai cair esse 2 aqui na frente, o 2 vai cancelar o fator meio, tá? E o expoente do 2 vira 1, e aí eu tenho que derivar a velocidade em relação ao tempo. Mas a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Tá? Então, a derivada temporal dessa energia cinética vai me dar esse termo aqui. Então, massa vezes a velocidade vezes a aceleração. Tá? Então, deriva aqui, esse 2 cai aqui na frente, cancela o meio, vezes a massa. A velocidade, x ponto, vai ficar com o expoente elevado a 1. Tá? E a derivada da própria velocidade em relação ao tempo, que é a aceleração. Então, nós temos isso. Aqui também vai ser semelhante, nós vamos derivar aqui o k é constante, né? Então vamos derivar o x². Quando isso acontecer, o 2 vai cair aqui na frente, vai cancelar o meio, vai ficar x elevado a 1, tá? E derivada aqui do x em relação ao tempo. Então a derivada do x em relação ao tempo é x ponto, que é a velocidade. Tá? Então nós temos isso, e quando o sistema não é amortecido, ou seja, a energia é fixa, constante, essa derivada ela tem que ser zero. Tá? E nós podemos, nessa derivada, colocar aqui, veja que aqui tem o x ponto e x ponto. Eu posso colocar esse x ponto em evidência. E nós vamos ter essa expressão. Tá? Então, para o oscilador amortecido, tá, nós temos que ter essa relação aqui verificada aí em todos os instantes. Né? Ou seja, essa derivada temporal ela vai ser zero. Na verdade, como é que você tem essa relação verificada? Porque essa equação aqui, mx2 pontos mais kx, é a própria equação de movimento. É a própria equação do oscilador harmônico não amortecido. Tá? Então, massa vezes aceleração mais kx, isso aqui é igual a zero. Tá? Sempre para esse sistema. Tá? Mas agora vamos pensar nessa equação, tá? Para um sistema não amortecido. Vamos tentar aplicar essa ideia para um sistema não amortecido. Tá? Então, para um sistema não amortecido, a energia dissipada ela não vai mais ser fixa, ou seja, essa derivada ela não vai ser zero mais. Tá? Ela vai ter uma razão temporal na qual aí a energia decresce. Essa razão temporal na qual a energia decresce depende do amortecimento, do fator de amortecimento. Se o amortecimento é forte, fraco ou intermediário. Tá? Então,
Aqui essa seria a equação para o oscilador amortecido, massa vezes aceleração, mais constante de amortecimento vezes a velocidade, mais a constante elástica vezes x, igual a zero. Tá? Essa equação, se você colocar aqui em evidência só essa parte, massa vezes aceleração mais kx, se eu colocar em evidência só essa parte e passar o outro termo para o outro lado, nós temos isso. Tá? Então vejam que agora, nesse caso aqui, esse fator que aparecia aqui antes, ele não vai ser zero mais. Ele não é zero mais e tem esse termo aqui. Tá? Então esse termo indica que a energia, ao longo do tempo, ela vai decrescer. Esse fator negativo significa um decréscimo na energia. Tá? E a razão vai ser dada aí pelo fator de amortecimento, pela constante de amortecimento C. Tá? Então, essa é uma maneira de enxergar, né? Mas nós podemos fazer chegar nisso por outro meio. Tá? Então, aqui, a derivada da energia no tempo ΔE por ΔT, isso daqui é uma potência, né? Uma potência dissipada. Tá? Nós vimos aí em Dinâmica das Máquinas 1, né? A potência dissipada é ΔE por ΔT ou dE dt. Tá? Então, a potência você pode escrever como a força vezes a velocidade. Tá? Então, se num certo corpo, tá, você tem uma certa velocidade, tá, e você aplica uma força de modo a reduzir ou aumentar a velocidade, tá, a energia mecânica daquele corpo em relação ao tempo ela vai variar. Tá? Então, se você tem um corpo, esse corpo ele tem uma certa velocidade, você vai aplicar uma força de modo ou a aumentar ou a diminuir essa velocidade, a energia mecânica desse corpo vai variar no tempo. Tá? Então, no caso aqui do amortecimento, nós temos a força viscosa. Então, a força viscosa é que vai aplicar a força viscosa é que será aplicada sobre a massa que está nesse oscilador harmônico não amortecido. Então, nesse caso aqui, nós vamos aplicar uma força viscosa, tá? E a velocidade ela vai mudar, né, de acordo com isso. Né? Então, nós temos aí a força viscosa, nós vimos aí nas últimas aulas, que é menos c vezes a velocidade. Tá? Então, isso aqui, né, esse termo aqui é a própria força viscosa. Então, a força viscosa ela é proporcional à velocidade e atua opostamente à direção da velocidade. X ponto é a própria velocidade. Mas aqui aparece outra velocidade, porque a potência é a força vezes a velocidade. Então, eu vou ter esse termo, que é menos c vezes a velocidade outra vez, e vai dar aí que a potência, ou seja, a taxa na qual a energia mecânica de um sistema amortecido varia no tempo, ela é dada aí ela depende da velocidade ao quadrado, tá? Depende da constante de amortecimento e depende da velocidade ao quadrado, tá? Esse sinal negativo, como eu já falei, né, ele está associado aí ao decréscimo da energia no tempo. Quando o tempo passa, a diferença na energia vai ser negativa. A energia antes vai ser maior do que a energia depois, etc. Então, ela vai decrescendo. Tá? Então, nós temos isso. Né? Nós podemos aqui, a partir desse dE dt, dessa derivada, igual a isso, nós podemos escrever o diferencial, né? dE. Tá? Então, vamos imaginar aqui que eu passo esse dt lá para cima. Então, esse diferencial dE é menos cv² vezes dt. Tá? Então, para achar qual é a variação da energia num dado intervalo de tempo, tá, nós podemos integrar essa expressão. Tá? Então, vamos fazer a integral dessa expressão. Na verdade, a integral da potência no tempo. Quando eu integro a potência no tempo, eu tenho aí a energia dissipada. Tá? E é isso que nós queremos saber. Na verdade, nós estamos interessados em quanta energia é dissipada num ciclo de oscilação. Tá? Então, o sistema, né? Vamos considerar aqui mais o caso subamortecido, né? Onde ocorrem oscilações. Tá? Então, no caso subamortecido, o sistema oscila, mas ele decresce em amplitude. Mas como ele decresce em amplitude, significa que ele está perdendo energia ao longo do tempo. Então,
A pergunta básica é: quanta energia ele perde a cada ciclo de movimento, a cada ciclo de oscilação, tá? Então, nós vamos integrar a potência, fazendo essa integral, tá? Então, a integral de dE é igual à integral de menos CV quadrado dt, tá? Essa integral de dE dá simplesmente, aqui se você cortasse aqui, daria E ou ΔE, tá? Essa parte me dá a variação da energia entre a energia inicial e a energia final. Tá? Aqui eu não coloquei os limites da integração, mas essa parte é a variação da energia, ΔE, e esse lado aqui nós podemos integrar. Tá? Da maneira como é feito lá no livro do Hall, tá? Ele coloca aqui na velocidade, que eu vou integrar aqui, ele vai colocar a expressão da velocidade para o movimento harmônico simples, não amortecido. Tá? Então, qual seria o efeito aí, o efeito dessa força viscosa na velocidade de um sistema não amortecido? Tá? Na verdade, aqui o ideal seria você colocar a velocidade, associada à própria solução do sistema amortecido, tá? Que nós tínhamos, mas o Hall não faz dessa maneira. Tá? Nós vamos fazer aqui mais simples, né? O Hall faz mais simples. Então, aqui nós vamos colocar a velocidade para o caso não amortecido. É meio estranho, né? Você está pensando em amortecimento, você coloca aqui a velocidade associada ao caso não amortecido. Tá? Então, nós vamos ter isso. Tá? Então, a velocidade, vamos considerar aí que num certo instante, né, você tem aí a velocidade, né? Vejam que você pode considerar a velocidade a ômega d, cosseno ao quadrado, ômega dt. Né? Na verdade, aqui poderia ser um seno também. Né? Então, esse fator é a velocidade ao quadrado, vertical ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Tá? Se você considerasse aqui a solução amortecida, tá? Você teria que colocar uma exponencial aqui, só que a integral seria um pouquinho mais difícil de fazer, você teria que fazer uma integração por partes aí acho que por partes para resolver. Tá? O Hall não faz desse jeito, né? Faz assim. Tá? Estou copiando o que está no livro. Tá? Então, esse sinal menos vai cancelar esse sinal menos, o fator a quadrado ômega d ao quadrado vai lá para fora, tá? E nós vamos fazer essa integral num intervalo de tempo que corresponde a uma oscilação, a um período de oscilação amortecido. Então, de 0 até o período amortecido tal d. Tá? Então, vamos fazer essa integral. Tá? Então, essa integral, né, passando os termos lá para fora, vai me dar ΔE, a variação da energia do oscilador ao longo de um período de oscilação. Tá? Então, essa integral envolve o cosseno ao quadrado. Aqui, para facilitar, vamos não integrar no tempo, mas sim integrar nesse fator. Para integrar nesse fator ômega dt, eu vou absorver uma frequência dessa ômega d, eu vou absorver aqui dentro, né? E vamos fazer a integração, né? Aqui ficou fora da ordem. Vamos fazer a integração aqui nesse fator, tá? Então, vamos integrar aqui, então, integral de cosseno ao quadrado desse fator, nesse fator. Então, essa integral, tá? A integral do cosseno ao quadrado, tá? Se você fizer aí, faz a substituição trigonométrica aqui, cosseno ao quadrado é meio menos meio de cosseno de 2θ, tá? Você vai chegar nessa expressão, tá? Aqui tem um 4, né? Acabei trocando. Então, nós temos essa expressão, eu vou substituir essa expressão aqui, no intervalo de 0 a 2π, vejo que agora, como eu troquei a integração não é feita mais no tempo, mas sim nesse fator ômega dt, o limite de integração aqui troca, vira 2π. Tá? Então, nós vamos ter, colocando esse fator aqui, né? Aqui também é um 4, né? Você vai fazer vai calcular aqui essa função nesses limites de integração, e esse seno, tanto em 0 quanto em 2π, ele vai cancelar. Esse seno ele vai desaparecer, ele
vai ser nulo, tá? Tanto no limite superior quanto no limite inferior. E o único limite e o único fator que vai sobreviver vai ser esse, né? Em zero, esse fator vai ser zero. Mas em 2π, eu vou ter aqui que esse fator aqui, o 2, vai cancelar o 2. E eu vou ter π vezes ωd. Tá? Então, a energia perdida aí num ciclo de oscilação, a variação de energia que é perdida num ciclo de oscilação, tá? Vai ser π vezes C vezes ωd, né? vezes amplitude ao quadrado. Tá? Então, nós temos essa expressão. Tá? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Eu acho que eu esqueci um termo. Não, isso mesmo. Tá, tudo bem. Ok. Depois eu preciso verificar isso aqui. Assim. Sim, claro. Aqui esse ωd ele não aparece aqui, tá? Não fica ωd ao quadrado, né? Porque nós estávamos integrando, a variável de integração não é t, mas sim ωd vezes t, tá? Então, o 0 a 2π aqui ele vai ser avaliado de acordo com essa variável aqui, ωd vezes t e ωd vezes t. Então, eu vou ter que substituir 0 e 2π no lugar de todo esse fator aqui. Então, aqui nós vamos colocar o 2π. Tá? Então, 2π vai cancelar com 2, vai sobrar π, e nós temos isso, fica assim. Tá? Não aparece esse ωd aqui. Tá? Então, a energia dissipada num ciclo ela vai ser proporcional à constante de amortecimento, proporcional à frequência amortecida e vai ser proporcional à amplitude ao quadrado. Tá? Então, a taxa na qual a energia ela varia no tempo, ela é dependente da amplitude ao quadrado. Tá? Essa variação de energia ela pode ser associada à própria energia, de modo aí que nós temos aí um percentual de quanta energia é perdida por ciclo. Tá? Então, nós vamos avaliar essa grandeza aqui, que é ΔE por ΔT. Então, E é a energia que está contida naquele sistema vibracional. Tá? Vamos supor que seja, por simplicidade, vamos supor que seja a energia inicial do sistema. Tá? Então, depois de um ciclo, quanta dessa energia total é perdida? Então, vamos supor, né, que você tenha uma energia total de 100 joules. E depois de um ciclo, desses 100 joules, você perdeu 5 joules. Então, 5 dividido por 100, né, você vai ter um fator aí que é 0,05, né, que se você converter em porcentagem, seria 5% aí de perda aí por ciclo, a cada ciclo de oscilação. Tá? Então, é justamente dessa maneira que nós vamos tratar essa dissipação de energia. Então, vamos considerar que a energia inicial do sistema. A energia inicial do sistema, quando a mola está totalmente comprimida ou distendida. Tá? Quando a mola está comprimida e a massa está parada, tá? Então, se a massa está parada, a energia cinética dessa massa é zero. E se a mola está comprimida, a energia total vai ser somente energia potencial, meio de kx ao quadrado. Então, meio de k, que é a constante elástica. Vejam que a frequência do sistema, né? Aqui eu coloquei a frequência amortecida, mas a frequência do sistema ela está associada à constante elástica e à massa. Tá? Vezes a amplitude ao quadrado. Então, meio de kx ao quadrado, essa seria a energia inicial do sistema. Tá? Para o oscilador não amortecido, aqui seria a frequência natural. Mas como para o oscilador amortecido, a frequência não é mais a frequência natural, mas sim a frequência amortecida, nós temos aqui uma aproximação para a constante elástica. Aí teria que pensar, não pensei nisso. Mas nós podemos considerar a energia total calculada dessa maneira. Meio de m ωd ao quadrado vezes amplitude ao quadrado. Essa é a energia total. A perda de energia por ciclo nós calculamos, é justamente esse fator. E aí você pode cancelar aqui. Né? Então, o 2 vai lá para cima, né? Amplitude ao quadrado vai cortar. A frequência ωd você vai ter o cancelamento. Tá? Então, nós vamos ter isso. Então, a amplitude vai cancelar. Esse fator 2 vai lá para cima. Tá? Então,
nós vamos ter aqui o cachorro fica latindo, eu perco a concentração, tá? O desgraçado fica latindo, eu perco a concentração, tá? Então esse fator, ele vai lá para cima e vai ficar junto com o 2π, tá? Além desse fator 2, nós vamos acrescentar mais um 2 aqui. Nós vamos multiplicar e dividir ao mesmo tempo por 2. Não tinha esse 2. Eu vou acrescentar mais um 2 aqui. Multiplicar e dividir. Vocês já vão ver por quê, tá? Aqui, cortando o ômega-d, vai ficar um só embaixo, tá? Em cima fica a massa. Embaixo, em cima fica a constante de amortecimento. E embaixo fica a massa, tá? Então, nós vamos ter esse termo, tá? Esse termo... esperar o lixeiro passar. É uma desgraça. Toda vez que passa, o cachorro fica louco. Maldito. Então, nós temos essa expressão, né? 2π sobre ômega-d, esse é o período amortecido, tal D. Tá? Esse fator C sobre 2m, né? Se vocês voltarem nas últimas aulas, você pode representar esse fator, tá? Como esse fator C sobre 2m, ele pode ser reescrito aqui, eu não fiz aqui, ele pode ser reescrito como zeta ômega n. Tá? Então, C sobre 2m é a mesma coisa que a frequência natural vezes o fator de amortecimento. Tá? Então, isso, aqui nós temos 2π sobre ômega-d, que é o período amortecido. Tá? Então, que é esse fator. Tá? Então, nós vimos ali anteriormente que o decremento logarítmico é igual ao período amortecido vezes zeta ômega n, tá? Tomando aí o logaritmo daquele x1 sobre x2, né? Nós vimos isso, tá? Então, essa parte aqui, zeta ômega n, é esse c sobre 2m, e essa parte aqui, 2π sobre ômega-d, é igual a essa parte. Então, delta E sobre E é igual a 2 vezes esse decremento logarítmico. Tá? Então, nós vimos aí que a energia que é dissipada por ciclo, tá? A razão na qual a energia é dissipada por ciclo depende do decremento logarítmico, que depende do fator de amortecimento. Então, quanto maior o amortecimento, maior é essa porcentagem na qual a energia é perdida por ciclo. Tá? Então, se eu tenho um amortecimento fraco, por exemplo, em um ciclo ele vai perder 5%, tá? Da energia total. Se eu tenho um amortecimento mais forte, em um ciclo, por exemplo, ele vai perder 30% da energia total. A razão na qual a energia é perdida por ciclo, por energia total, vai ser dada aí por 2 vezes delta, 2 vezes o decremento logarítmico. Então, aquele gráfico lá representa justamente o decréscimo na energia aí no tempo. Tá? Aqui nós podemos aproximar, lembre-se que quando o fator de amortecimento zeta era pequeno, o decremento logarítmico ele poderia ser representado por 2π vezes zeta. Então, 2π vezes zeta vezes esse 2 vai ficar 4π zeta. Então, quando o amortecimento é fraco, ou seja, o fator de amortecimento zeta é pequeno, muito pequeno, essa razão na qual a energia decresce no sistema, ela pode ser escrita aí nessa aproximação 4π vezes zeta. Né? Ok? Então tá aí alguns cálculos. E não se preocupem, eu estou meio disperso hoje para explicar, não estou muito bom para explicar hoje, tá? A apresentação também não ficou muito boa, né? Mas espero aí que vocês tenham entendido as linhas gerais. Então você tem um sistema vibracional. Esse sistema vibracional ele vai mudando a amplitude, tá? A amplitude ela vai decrescendo no tempo. O sistema vai oscilando, a amplitude vai decrescendo no tempo e conforme a amplitude decresce, a energia vai decrescendo. Então a energia decresce numa certa razão. Então aqui essa razão nós vimos que ela depende da amplitude ao quadrado, tá? E também vimos aí que esse decréscimo ele pode ser acompanhado de acordo aí com esse decremento logarítmico ou com o fator de amortecimento, que são aí grandezas aí equivalentes, né, dentro dessa ideia. Tá? Ok. Então,
essa grandeza aqui, né, ΔE sobre E, ela também é chamada aí de capacidade de amortecimento específico. Tá? Então, quanto um determinado sistema tem a capacidade de amortecer as oscilações. Tá? Então, um exemplo aí que eu coloco aqui, tá? São os terremotos. Tá? Então, imagine um prédio. Né? Imagine um prédio que recebe a carga vibracional de um terremoto. Tá? Se a estrutura do prédio ela não for capaz de absorver, de amortecer essa energia que vem com as vibrações do terremoto, tá? Você pode ter aí o rompimento aí de toda essa estrutura. A estrutura pode ceder. Tá? Então, se nesse prédio, né, nessa construção, você tem um amortecimento implícito, né? De alguma maneira lá você vai amortecer a energia recebida, a energia externa recebida, tá? Então nós podemos dizer que esse prédio ele tem capacidade de amortecer as vibrações que vêm do terremoto, tá? De modo aí que essas vibrações elas não causem grandes amplitudes. Na verdade, a tendência das amplitudes é decrescer no tempo. Tá? Então, esse decréscimo das amplitudes no tempo significa que as oscilações elas vão morrendo, elas vão amortecendo e esse sistema ele tem uma capacidade grande de amortecimento aí, de acordo aí com o decremento logarítmico ou com o fator de amortecimento mais altos. Tá? Então é isso, vamos continuar. Bom, agora vamos ver algo mais interessante, mais fácil de entender, tá? Que é a representação dessas oscilações amortecidas no que nós chamamos de espaço de fases. Tá? Então, o que seria isso? Tá? Então, o espaço de fases, nós vamos acompanhar o movimento da massa. Então, nesse problema de vibrações, então nós temos uma massa vibrando. Essa massa, ao longo do tempo, ela assume posições e velocidades diferentes. Posições, velocidades e acelerações diferentes. Tá? E para esse corpo, nós podemos acompanhar ao longo do tempo qual é a posição que ele tem e qual a velocidade que ele tem. Tá? Então, você vai pensar lá, pensa no sistema massa-mol. Aí esse sistema ele começa a oscilar. Tá? E você vai anotando numa folha de papel qual a velocidade e qual a posição, qual a velocidade e qual a posição. Você vai anotando. Para cada instante de tempo, você vai anotando esse par. Posição, velocidade, posição e velocidade. E aí, nós vamos colocar nesse gráfico, que ele vai se chamar aí o espaço de fase, né? O espaço de fases, né? E nós vamos ter aqui como a posição e a velocidade vão mudando ao longo do tempo. Veja que o tempo não está aqui, ele está implícito aqui. Né? Então, nós vamos ter aí a evolução temporal dessas variáveis, posição e velocidade, de acordo aí com o andamento do tempo. Tá? Então, vamos ver aí, primeiro, para o caso não amortecido, como é que ficaria esse gráfico? Né? Como é que ficaria o diagrama aí no espaço de fase? Tá? Então, o oscilador não amortecido. Tá? Então, nós temos aqui a posição, né, para o oscilador harmônico, o movimento harmônico simples, MHS. Então, A cosseno de ômega-t menos uma fase. Tá? A velocidade, para você obter a velocidade, aqui vocês já sabem, né? Muito bem, só derivar isso em relação ao tempo. Quando eu derivo isso em relação ao tempo, a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada desse argumento em relação ao tempo vai cair um ômega n. Então, posição e velocidade. Tá? Para você obter a trajetória dessa massa no espaço de fases, veja que isso não é o espaço real. O espaço real ele é unidimensional. Tá? Para você obter a trajetória nesse espaço de fases, tá? Eu vou ter que eliminar o tempo aqui dessas equações. Tá? Aqui o parâmetro seria o tempo, eu vou eliminar o tempo dessas equações. Então, como é que nós fazemos isso? Então, eu vou escrever esse x igual a cosseno θ, eu vou dividir x por a. Então, x dividido por a, tá? Vai dar cosseno. Tá? E aí você eleva esse termo ao quadrado. Então, x dividido por a ao quadrado. Então, x dividido por a ao quadrado é igual ao cosseno ao quadrado. Tá?
Vamos fazer a mesma coisa para a velocidade. Eu vou dividir a velocidade x ponto por esse fator, né, e elevar tudo ao quadrado. Né? Então, x ponto ao quadrado dividido por esse fator ao quadrado. Quando você eleva esse fator ao quadrado, menos vezes menos fica mais. Tá? Então, você vai ter esse termo ao quadrado. Então, x ponto ao quadrado dividido por ômega n a tudo ao quadrado. Isso vai ser igual ao seno ao quadrado. Né? Bom, o que nós podemos fazer com o cosseno ao quadrado de um número? Seno ao quadrado de um número. Nós podemos somar, porque vocês lembram, né, que essa relação trigonométrica, cosseno ao quadrado de um ângulo mais seno ao quadrado de um ângulo, sempre é 1. Para qualquer ângulo que você coloque aqui, um ângulo, um argumento real. Tá? Então, se eu somar esse termo mais esse termo, tem que dar 1. Tá? Então, nós vamos ter essa expressão, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais velocidade ao quadrado sobre ômega n a tudo ao quadrado. Isso é igual a 1. Tá? Não sei se vocês tiveram essa matéria, né, em geometria analítica, tá? Mas essa equação ela é a equação de uma elipse. Tá? Esse seria o eixo x. No eixo x, o semi-eixo da elipse vai ser A. Tá? E no outro eixo, tá, que seria esse eixo aqui vertical, o semi-eixo da elipse vai ser ômega n vezes A. Tá? Então, moral da história, para o oscilador não amortecido, o diagrama no espaço de fases vai ser uma elipse, como é dado por essa é a equação de elipse. Tá? Então, está aqui a elipse. Né? Na verdade, aqui, tá, do jeito que eu fiz aí o gráfico, né, da elipse, aqui não tem escala, né? Mas quando você faz esse gráfico, o que acontece? O semi-eixo aqui ao longo do x, essa distância aqui ao longo do x, daqui até a extremidade, é o semi-eixo da elipse. Tá? Então, esse semi-eixo da elipse ele tem tamanho A. Aqui na vertical, o semi-eixo da elipse, o tamanho desse semi-eixo é ômega n A. Certo? Então, nesse caso aí, né, nós vamos ter aí que o semi-eixo aqui na horizontal, na verdade, ele é menor do que o da vertical. Na verdade, a elipse ela fica deformada aqui, ela vai ficar ao contrário, porque o semi-eixo ao longo do eixo da velocidade ele é maior, é ômega n ao quadrado maior. Tá? Então, esse semi-eixo tem que ser maior. Mas, de acordo com as escalas que você desenha, tá? Se aqui a divisão que você faz nesse eixo não tem a mesma divisão que você faz nesse eixo, você tem aí, pode deixar na forma que você quiser, porque vai depender como as escalas são feitas. Tá? Então, moral da história, para o oscilador não amortecido, o diagrama no espaço de fases vai ser uma elipse que vai ter essa equação. Tá? Na verdade, o semi-eixo maior da elipse está na linha da velocidade, no eixo da velocidade, e o semi-eixo menor na linha, no eixo da posição x. Tá? Fica, na verdade, a figura, quando você faz o gráfico aí em escalas iguais, ficaria invertida, ficaria mais esticado aí na vertical. Tá? Okay? Mas isso é só questão de fazer o gráfico. Tá? Então, nós temos essa representação. Agora, nós vamos ver o que acontece quando você coloca o amortecimento. Tá? Ok? Bom, quando você colocar o amortecimento, o que vai acontecer é que a energia mecânica do sistema ela vai variar. Tá? Então, ela vai diminuir, o amortecimento vai fazer com que a energia mecânica diminua no tempo. Certo? Então, essa linha aqui, ela estaria associada a uma determinada energia mecânica. Eu não estou mostrando isso daqui, mas você pode escrever essa equação em termos da energia, tá? E essa elipse, ela está associada a um certo valor de energia, tá? Esse valor de energia, ele corresponde aí à energia que você deu aí para o sistema no início. A posição, qual a posição e a velocidade inicial? Então, vamos supor aí, nos exemplos que eu vou mostrar, eu comecei aqui em geral, né? Nessa posição e com velocidade zero. Tá? E aí depois o sistema evolui. Né? Vejo que aqui tem uma oscilação. Né? O que é uma oscilação? Eu estou aqui, oscilo, vem para cá, oscilo, vem para cá, oscilo, vem para cá, oscilo, vem para cá. Isso é a oscilação.
oscilação não amortecida, tá? Mas aí eu comparo essa oscilação, essa posição referente à oscilação, com a velocidade adquirida. Então, na verdade, o sistema ele vai fazer isso, né? Então, você vai ter aqui, tem um giro aqui associado. Esse giro, né, ele representa essa oscilação, tá? Então, essa curva aqui, essa elipse, ela é referente a uma energia inicial, tá? Essa energia inicial ela não se perde para o oscilador não amortecido. Se eu começasse com uma energia mais baixa, a elipse seria outra. Então, essa seria uma elipse para energia menor. Para energia menor, uma outra elipse. Para energia menor, uma outra elipse. Para energia menor, uma outra elipse. Vejo que quanto menor a energia, mais eu vou me aproximando aqui da origem. Na origem, a energia é zero. Então, vocês já podem aqui, a partir desse gráfico, antecipar o que vai acontecer no caso amortecido. No caso amortecido, você vai começar numa órbita aqui, numa elipse que tem uma certa energia, mas aos poucos essa energia ela vai indo para a origem. Tá? Okay? Eu não fiz esse cálculo aqui ainda para... Eu não fiz esse cálculo aqui para o caso amortecido. Eu vou fazer, né? Depois eu vou acrescentar aqui na apresentação. Tá? Hoje aqui vocês não vão ver ainda, mas quem for assistir depois no YouTube o vídeo aí vai ver. Eu vou acrescentar o caso amortecido aqui, que a derivada aqui já complica um pouquinho mais. Tá? Eu vou acrescentar e vou mostrar aqui o caso amortecido também. Tá? Não deu tempo de fazer, mas depois eu vou fazer. Né? Então, vamos ver aí como fica aí o caso amortecido no espaço de fases. Tá? Então, eu tenho aqui, vamos considerar aqui, né, como a posição depende do tempo, né, e como a posição e a velocidade se relacionam. Tá? Então, vamos considerar um amortecimento fraco. Tá? Vamos começar com amortecimento fraco, amortecimento zero. Né? Aqui, a posição inicial, que eu fiz esse problema aqui, posição inicial igual a 1, né? 1 metro aqui, a unidade, e velocidade inicial igual a 0. Então, quando esses gráficos aqui, eu construí resolvendo a equação diferencial do computador. Tá? Como eu mostrei na aula anterior para vocês, né? Fora da apresentação, né? Eu mostrei no matemática, né? Como se faz isso. Tá? Então, essa é a posição inicial e essa é a velocidade inicial. Tá? Então, se eu tenho um fator de amortecimento nulo, tá? A amplitude ela não decresce no tempo, só tem a oscilação. E se eu não tenho amortecimento, a energia mecânica do sistema ela se mantém, ela é constante. Tá? A perda de energia ao longo do tempo é zero. Tá? De modo que, como a energia é constante, você vai ficar só nessa órbita elíptica. Você vai permanecer nessa órbita. Tá? Agora, o que vai acontecer quando eu colocar amortecimento aqui? Vou colocar um amortecimento fraco aqui. O amortecimento fraco, que vai acontecendo, é que a amplitude ela vai decrescendo no tempo e a partir dessa posição inicial aqui, x0, posição inicial igual a 1, velocidade igual a 0, você vai perdendo energia. E conforme você vai perdendo energia, você vai espiralando para o centro aqui. Tá? Nós vamos espiralando. Na verdade, essa é uma espiral, se não me engano, uma espiral logarítmica. Tá? Então, para esse amortecimento, se eu colocar outro amortecimento um pouquinho mais forte, olha o que vai acontecer. Então, você vai diminuindo, você vai diminuir mais rápido, né? Vai diminuir mais rápido as amplitudes, tá? Consecutivas. E aqui no espaço de fase, a partir da posição inicial, tá? Você vai chegar mais rápido na origem, tá? Vai chegar mais rápido aqui na posição aqui, de repouso. Tá? Você vai ficar... vai chegar aqui na posição de equilíbrio mais rápido. Tá? Então, vejo que aqui, né, vocês já podem ver o que eu tenho decremento logarítmico associado a esses movimentos, né? A esse movimento. Tá? Então, conforme eu vou aumentando o fator de amortecimento aqui, tá? As amplitudes vão decrescendo cada vez mais rápido. E o aumento nesse fator de amortecimento acarreta aí um aumento também no decremento logarítmico. Tá? Vamos aumentar aqui o fator. Aumentando o fator, você vai fazer uma espiral aqui que vai mais rápido para a origem, para o repouso. Né?
Aumentando mais, você vai mais rápido. Tá? E aí nós vamos chegar na condição na qual eu tenho o caso crítico. O que é o caso crítico? O caso crítico é quando você tem o fator de amortecimento igual a 1. Enquanto ele é menor que 1, entre 0 e 1, você tem o amortecimento subcrítico. Você vai observar oscilações que decrescem no tempo. Mas quando eu colocar o fator de amortecimento igual a 1, você não vai mais observar oscilações. Tá? Ainda tem esse caso aqui. Aqui ainda é o caso subcrítico. Tá? Então, o caso subcrítico, você ainda tem oscilações aqui. Como é que você vai enxergar a oscilação aqui nesse sistema? Veja que ele está aqui, vai vir para cá, e vai vir para cá, e vai vir para cá. Tá? Veja que ele tem uma oscilação aqui. Ele oscila para cá e oscila para cá. É justamente o que acontece aqui. Oscila para cá, né? E depois cancela. Tá? É o mesmo comportamento. Né? Aqui os gráficos eu não consegui fazer na mesma velocidade. Aqui a apresentação do PowerPoint não dá a mesma introdução aqui para os gráficos. Né? Não fica sincronizado. Agora vamos ver o caso crítico, quando zeta é igual a 1. Quando zeta é igual a 1, eu tenho esse comportamento. Não ocorre mais oscilação. O sistema não oscila mais com a frequência amortecida ômega d. Não tem mais oscilação. Na verdade, ele só vai para o repouso e ele vai o mais rápido possível para o repouso. Tá? Dessa maneira. Tá? E aqui nós vamos ter esse gráfico aqui. Então, ele começa nessa posição em velocidade inicial e vai aí para a posição de equilíbrio, para a posição com velocidade zero, posição zero, né? O mais rápido possível. Tá? Até no livro do Hall, né, tem esse gráfico aí, ele não está muito exato, esse gráfico aí lá no livro. Tá? Eu antes fazia na aula, fazia igual do livro, tá? Mas aqui depois resolvendo a equação diferencial, né, fazendo, você vê que não tá correto. Então, esse é o caso crítico. Para o caso supercrítico, sobreamortecido, o que nós vamos ter? Nós vamos aumentar, o fator de amortecimento vai ser maior do que 1. Então, nesse caso, o sistema ele também vai para o repouso, você não tem mais oscilações, tá? Mas esse comportamento aqui não vai ser tão rápido. Né? Então, você vai ter esse caso aqui. Tá? E se aumentar mais ainda o fator de amortecimento, nós vamos ter esse caso aqui. Tá? Se eu coloco um fator de amortecimento bem grande, tá? Por exemplo, aí para ficar aí, sei lá, 5.100, né? Vamos colocar um fator 100 aqui. Essa linha aqui ela vai ficando cada vez mais ao longo do eixo aqui. Tá? Então, se eu tivesse colocado um amortecimento muito grande, na verdade, ele vai para esse ponto aqui em linha reta aqui. Tá? Mas isso não significa que ele vai no menor tempo possível, porque como ele tem velocidade baixa, tá? Aqui, né, esse caminho reto aqui, mais reto possível, não significa que isso ocorre num tempo pequeno, tá? Porque quando você tem essa trajetória aqui no espaço de fase, a velocidade que o corpo assume não é tão grande, então ele vai demorar mais tempo para chegar aqui, enquanto que no caso crítico, você faz uma outra trajetória, mas nessa trajetória as velocidades são grandes o suficientes para que você maximize ou minimize o tempo no qual você leva para chegar daqui até aqui. Tá? A partir dessa órbita, né? Essa órbita aqui seria a energia do caso não amortecido. Tá? Então é isso. Né? Então, esse é o diagrama do espaço de fase. E nós podemos construir um outro gráfico também que envolve o tempo. Então, aqui, né, vamos supor aqui que eu tenho aqui o espaço de fase. Só desenhei meio esquisito aqui, vocês já vão ver por quê. Então, aqui é a velocidade, o eixo da velocidade, e aqui o eixo da posição. Além desse plano do espaço de fase, eu vou colocar mais um eixo nesse sistema de coordenadas, que é o eixo do tempo. Então, vamos ver como é que aquela trajetória no espaço de fase ela evolui no tempo. Então, ela vai evoluir no tempo. Né? Vamos colocar um amortecimento pequeno aqui, caso subcrítico. Tá? Você vai ter aí a evolução temporal aí dessa oscilação, tá? Dessa maneira. Tá? Então, lá no espaço de fase, o que acontece é que você vai espiralando para o centro. E conforme o tempo passa,
né? Você vai ter esse caso aqui, né? A linha em azul seria aí o caso não amortecido. Para o caso não amortecido, você vai ficar girando aqui no espaço de fase, vai ficar descrevendo aquela elipse e não vai sair daquela elipse. A energia ela vai ser constante. Mas quando você coloca o amortecimento, tá? Por menor que seja, você vai espiralando para o centro aqui, para a posição com velocidade e posição zero. Tá? Então, vimos aí, eu não fiz outros gráficos, né, para outros valores de amortecimento, tá? Mas os gráficos ficam semelhantes, ficam muito parecidos. Tá? Para os casos aí crítico e supercrítico, na verdade você vai meio que direto aqui, né? Você não vai espiralar, tá? Não vai fazer esse caminho em espiral. Tá? Eu tinha comentado com vocês nas últimas aulas que quando você coloca a constante de amortecimento, você coloca ali uma constante de amortecimento positiva lá na equação, ou seja, considera uma força viscosa que é contra a velocidade, né, você tem esse comportamento, tá? Ou seja, quando você coloca um fator de amortecimento maior que zero, positivo, tá, você vai ter esse tipo de comportamento. Tá? Agora vamos supor que eu considerasse aí um fator de amortecimento negativo. Tá? Então, eu não cheguei a fazer aqui, né? Mas se você coloca um fator de amortecimento negativo, esse termo na equação diferencial, ele representa aí um aumento da energia no tempo. Como se você estivesse, a cada oscilação, você estivesse acrescentando energia no sistema. E aí, em vez de ter esse comportamento aqui, espiralando para o centro, na verdade você estaria espiralando para fora. Tá? A partir da elipse original, você vai espiralando para fora. O raio dessa espiral ele vai aumentando com o tempo e não diminuindo. Tá? Então, quando eu tenho amortecimento, o raio dessa espiral ele vai diminuindo no tempo, tá? Para um fator de amortecimento aí, positivo. Mas quando o fator de amortecimento fosse considerado o caso hipotético negativo, tá? Você teria aí uma injeção de energia no sistema, tá? De modo aí meio artificial, né? De modo aí que a energia iria aumentando no tempo e essa espiral, tá? Ela começaria aqui numa elipse e o raio da espiral iria aumentando no tempo, tá? Cada vez você teria mais energia embutida no sistema, tá? Bem, pessoal, então vamos agora estudar, né, o amortecimento viscoso aplicado aí a sistemas torsionais. Né? Então, por que nós nos interessamos aí em sistemas torsionais? Tá? Eles vão ser importantes no caso de vibrações de eixos. Né? Quando você tem um eixo girando, né, a inércia das diferentes partes do eixo pode fazer aí com que esse eixo vibre de acordo com a elasticidade do material que compõe o eixo. Né? Então nós vamos estudar primeiro um sistema simples, que é o pêndulo torsional, que nós já vimos. Né? Então nós temos aqui um elemento de inércia, aqui uma espécie de roda de inércia, e essa roda de inércia é acoplada aqui a um elemento torsional. Né? Aqui representamos esse elemento torsional como uma barra. Né? Então esse sistema ele vai girar em torno de um eixo. Né? Então essa linha seria o eixo de simetria, né? E nós vamos associar a esse disco que gira, né? Um certo momento de inércia J. Né? Esse seria o momento de inércia polar ao longo desse eixo. Tá? E esse disco de inércia ele está ligado aí a um elemento elástico que vamos representar aqui por essa barra de torção aqui. Né? Nesse problema, nós vamos imaginar que essa barra de torção ela não tem inércia, ela só vai ter a elasticidade. Né? Você poderia reproduzir esse caso aí por um arame fino, né? Um arame fino sustentando aí um disco de uma certa massa. Tá? De maneira que você desprezasse a massa associada aí a essa porção. Mas um cálculo mais complicado seria você assumir que cada pedaço
desse elemento torsional também tem inércia, tá? Então vamos associar aí aqui que esse disco de inércia ele vai girar de acordo aí com essa barra de torção. Essa barra de torção é caracterizada aí por uma constante torsional kT, tá? E o disco ele vai girar de acordo aí com um certo ângulo de torção, um ângulo θ de torção, tá? E só que agora, né, então nós já resolvemos esse problema aí do disco de inércia ligado aí a uma barra de torção, tá? Só que agora nós vamos colocar esse sistema num meio aí viscoso, que proporcione um certo amortecimento. Ou você faça esse amortecimento viscoso por outra maneira. Aqui vamos pensar aqui que esse sistema está dentro do óleo, por exemplo, tá? É uma abstração, né? Normalmente nos problemas práticos, né, na aplicação nas máquinas, não é assim que acontece. Depois eu vou dar alguns exemplos aí para vocês sobre esse caso. Tá? Então nós temos um disco ligado a essa barra de torção e além disso esse movimento ele vai ser amortecido aqui pelo óleo que está ao redor aqui. Tá? Então nós temos aí um torque elástico que é dado aí pela lei de Hooke torsional, né? Então, quanto mais torque você vai aplicar nessa barra, tá? Quanto mais torque você aplicar nessa barra, mais ela deforma, ou seja, maior o ângulo de torção que você tem. Ou, falando de outra maneira, quanto maior a torção que você aplica, maior o torque aplicado, né, nessa roda de inércia. Tá? Então, o que caracteriza isso, né, é a constante torsional kT. É similar lá à lei de Hooke, né? Tem uma força que produz uma deformação. Aqui no caso é um torque que produz uma deformação angular. Tá? Então isso nós já vimos. Além desse torque, nós vamos ter também o que se chama um torque viscoso. Tá? E esse torque viscoso ele está associado aqui à força de dissipação, à força de arrasto que é produzida aqui pelo meio viscoso, pelo óleo. Tá? Então nós vamos modelar esse amortecimento viscoso por meio dessa expressão. Vai ser um torque, né, que na verdade vai atrapalhar esse movimento rotacional. Tá? E esse torque ele vai ser caracterizado aí por uma certa constante torsional Ct. Tá? Então, e esse torque viscoso, né, ele é proporcional à velocidade. Esse ômega aqui, cuidado para não confundir, tá? Esse ômega é a velocidade angular e não é a frequência. Tá? Então, o torque viscoso ele é proporcional à velocidade angular, que é dθ dt. Tá? Então, a constante kT é a constante elástica torsional dessa barra. A constante Ct é a constante torsional relativa a esse amortecimento viscoso. Tá? Então, colocando esses torques na equação, na segunda lei de Newton rotacional, então, segunda lei de Newton rotacional, a soma dos torques, a resultante dos torques numa dada roda de inércia J, a soma dos torques aplicados me dá aí nessa roda de inércia uma certa aceleração angular alfa. Tá? Então seria o similar aí força igual a massa vezes aceleração. Só que aqui em vez da força nós temos o torque, em vez da massa nós temos o momento de inércia e em vez da aceleração linear nós temos a aceleração angular. Tá? Então aplicando aí a segunda lei de Newton rotacional, então nesses torques aqui vão entrar esses dois, né? Então menos o torque elástico e menos o torque viscoso. Tá? Isso é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá? E aí colocando todos esses termos de um lado da equação, então momento de inércia vezes a aceleração angular, mais a constante torsional vezes a velocidade angular, mais a constante elástica torsional vezes o ângulo igual a zero. Tá? Nós podemos escrever a aceleração angular e a velocidade angular em termos de θ, como derivadas. Tá? Então, nós chegamos nessa equação, o momento de inércia, vezes a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo, mais a constante de amortecimento torsional, vezes a velocidade angular, dθ dt, mais
a constante elástica torsional vezes θ. Tá? Então, essa equação, nós já vimos o similar dela para o sistema massa-mola-amortecedor, né? No caso de deslocamentos lineares. Tá? Só que aqui você teria a massa, né? Em vez de θ, em vez da coordenada, o deslocamento θ, o deslocamento angular θ, nós teríamos o deslocamento linear x. Aqui seria x. Em vez da massa, em vez do momento de inércia, nós teríamos a massa m. Tá? Em vez da constante torsional elástica, nós teríamos a constante elástica ordinária, constante elástica linear. Tá? E, em vez da constante de amortecimento torsional, a constante de amortecimento normal. Né? Então, essa é a equação que rege esse sistema torsional com amortecimento. Nós já vimos esse problema, mas sem esse termo aqui. Tá? Então, sem esse termo, essa equação é a derivada j vezes a derivada de segunda mais k vezes θ igual a zero. Essa é uma equação aí que determina um movimento harmônico simples, um MHS. Tá? Então, como é que nós vamos resolver essa equação? Tá? Da mesma maneira que nós fazemos sempre em vibrações. Então, nós vamos supor aí nesse problema, né, uma solução do tipo exponencial. Né? Então, essa solução exponencial, né, aplicada à equação de movimento, então nós temos essa equação de movimento, né, momento de inércia vezes a derivada segunda do ângulo, mais a constante torsional de amortecimento vezes a derivada primeira do ângulo, mais a constante elástica torsional vezes o ângulo igual a zero. Tá? Então, nessa equação, nós vamos supor aí uma solução ansatz, uma solução tentativa, tá? Que é do tipo exponencial, tá? Uma exponencial de um certo fator temporal, S vezes t. Né? E vejam que nessa equação aparece a função e as suas derivadas. Então, vamos calcular essas derivadas, né, dessa solução tentativa. Né? Então, a derivada dessa exponencial, né, vai ser a própria exponencial vezes o fator s que cai aqui na frente. Se você derivar mais uma vez, vai ser a própria exponencial vezes outro fator s. Então, s ao quadrado. Tá? E aí nós colocamos essa solução tentativa. Nós vamos substituir na equação, nos lugares aqui dos θ ponto e θ dois pontos. E daí nós vamos tirar o que se chama a equação característica. Então, substituindo na equação, nós temos esse termo, né, essa expressão. Tá? Então, J é momento de inércia polar vezes a derivada segunda, né, mais a constante de amortecimento torsional vezes a derivada primeira de θ, mais a constante elástica torsional vezes a própria função θ. Então, vejo que todos esses termos da equação têm o fator exponencial EAST, que nós podemos colocar em evidência dessa maneira. Tá? E para que essa equação, para que essa solução exponencial verifique a equação, seja a solução da equação, essa expressão tem que ser igual a zero. E para que essa expressão seja igual a zero, ou esse termo é zero, ou esse termo é zero. Se esse termo é zero, né, e a ST é igual a zero, nós caímos aí no que se chama solução trivial, como nós vimos antes. Tá? Mesma coisa aqui. Agora, se dessa expressão nós temos aí esse termo entre parênteses igual a zero, então nós vamos ver aqui que tem uma solução vibracional. Tá? Então, a solução vibracional vem dessa parte igual a zero. A solução trivial, a solução estática, seria quando a própria função θ é igual a zero para qualquer tempo. Tá? Então, nós estamos interessados nessa solução. Tá? E essa equação ela se chama equação característica, como nós já vimos. A partir de uma transformação exponencial, nós convertemos a equação diferencial numa equação algébrica. E essa equação algébrica, uma equação de segundo grau aqui, né, ela vai ter uma solução por Bhaskara. Então, nós vamos resolver essa equação por Bhaskara, aplicando aqui menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido aí por 2a. Né? Então, aplicando Bhaskara nessa equação, você tem essa expressão. Tá?
E aqui você tem as soluções do problema. Então, o expoente S da solução tentativa tem que ser desse jeito, né? E nós vamos aqui, de novo, delimitar 3 casos aqui de acordo com o discriminante aqui o discriminante dessa solução de Bhaskara, tá? Então, esse fator delta que vai dentro da raiz, ele tem 3 possibilidades. Ou esse fator é maior que zero, ou menor que zero, ou igual a zero, né? Então, maior que zero, vamos ter o caso aí do amortecimento supercrítico, igual a zero, amortecimento crítico, e menor que zero, esse número vai ser negativo, vai dar uma solução imaginária, e nós temos o amortecimento subcrítico, tá? Então, a partir aqui do amortecimento crítico, quando esse discriminante delta ele é igual a zero, nós vamos definir aqui a constante de amortecimento torsional crítica, né? De tal maneira que a partir dessa constante, quando você coloca um valor maior, você tem o amortecimento supercrítico. Quando você coloca um valor menor, que é essa constante, você tem o amortecimento subcrítico, tá? Então vamos delimitar essa constante de amortecimento torsional. Então, para delimitar os regimes, os diferentes regimes de amortecimento torsional, nós vamos escrever tudo em termos da constante de amortecimento crítica, ou também do fator de amortecimento. Então, a constante de amortecimento crítica, ela é dada por essa expressão, né? Quando esse termo aqui, quando esse termo é igual a zero, né? Então CT ao quadrado é igual a 4J vezes KT, quando esse termo é igual a zero. Tirando a raiz, você tem aí que a constante de amortecimento crítica é igual a 2 vezes a raiz de J vezes a constante torsional, tá? Então nós temos essa constante crítica e lembrando aí, né, que para o pêndulo, né, pro pêndulo torsional não amortecido, tá? Se você tem lá naquela equação diferencial que nós vimos anteriormente, o CT igual a zero, a frequência natural não amortecida aí seria dada aí pela raiz quadrada da constante torsional pelo momento de inércia, né? Aquela equação sem amortecimento. Você tem sem amortecimento, essa seria a frequência natural de vibração. As amplitudes não iriam decrescer no tempo e você teria sempre a mesma oscilação, a energia se manteria constante no sistema, né? Então nós podemos, nessa equação, né, nessa constante de amortecimento crítica, nós podemos substituir esse fator ômega-n, né? Então, se eu vejo aqui que a raiz do momento de inércia, está associada aí a ômega-n e a raiz de kT. Então, se você substitui, né, aqui a raiz de J, então a raiz de J é raiz de kT sobre ômega-n. Então, substituindo nessa expressão, né, nós podemos escrever, né, dessa maneira, tá? Que a constante de amortecimento crítica é dada aí por 2J ômega-n, certo? Então, nós temos aí em termos da frequência natural, né, a constante de amortecimento torsional crítica, tá? Também podemos definir o fator de amortecimento, né? O fator de amortecimento seria a constante de amortecimento dividida pela constante crítica. O que nós vimos antes era o caso onde não era torsional, então não tinha esse T, né, esse subscrito T. Aqui, como o movimento é de torção, então nós só adicionamos aqui uma letra T subscrito aqui para diferenciar desse caso. Mas o fator de amortecimento zeta, ele vai ser, de novo, a constante de amortecimento que você tem relativamente avaliada em termos dessa constante crítica, constante torsional crítica. E aí, como a constante torsional crítica é 2 raiz de J vezes KT, né? Então nós temos que o fator de amortecimento é dado por isso, né? E se nós utilizarmos essa expressão, tá? Então você pode concluir a partir dessa equação e dessa equação que
zeta vezes ômega n, o fator de amortecimento vezes a frequência natural do sistema, é esse termo, a constante torsional, dividido por duas vezes o momento de inércia. Tá? Então, onde eu vou aplicar isso? Eu vou aplicar isso nessa solução de Bhaskara. Essa solução de Bhaskara você pode reescrevê-la absorvendo esse 2j em cada um dos termos que eu tenho aqui. Então, eu vou separar essa fração, né, essa fração de numerador e denominador, eu vou separar em duas aqui. Então, esse 2j vem para cá, menos ct sobre 2j. Esse 2j ele vai ser absorvido pela raiz e vai virar 4j ao quadrado e vai ficar dividindo cada um desses termos. Então, nós vamos ter aí, reescrevendo em termos aí, essa expressão, escrevendo ela em termos do fator de amortecimento e da frequência natural, né? Nós podemos reescrever aquilo dessa maneira, tá? Então, menos ct sobre 2j, raiz quadrada, mais ou menos, aí aquele 2j foi absorvido, né? Ele virou 4j ao quadrado, tá? Então, vai dividir esse termo e esse termo, tá? Só que aqui o 4 vai cancelar com o 4, o j vai cancelar com um j aqui do quadrado, e nós vamos ficar com isso, né? Então, vejo que aqui aparece ct sobre 2j, ct sobre 2j, só que ao quadrado, menos a constante torsional sobre j. Mas a constante torsional sobre j é a frequência natural do sistema ao quadrado, né? Aqui ela está ao quadrado, né? E esse termo que aparece aqui é zeta ômega n. Então, aqui é zeta ao quadrado, ômega n ao quadrado. Aqui aparece ômega n ao quadrado e aqui zeta ômega n. De maneira que nós vamos reescrever essa solução S dessa maneira, tá? Então, usando essa expressão e essa expressão aqui, nós podemos reescrever o expoente ali da solução Ansatz dessa forma. Dado o fator de amortecimento zeta e a frequência natural, você tem duas soluções possíveis. A primeira solução com um sinal positivo e a segunda solução com um sinal negativo. Tá? Então, a solução geral desse problema, ela vai ser uma combinação linear das soluções independentes. Então, uma solução exponencial é dada aí pelo expoente S1. A outra solução exponencial é dada pelo expoente S2. Então, combinando essas duas soluções, nós temos a solução geral para a função do ângulo em relação ao tempo, né? Como o ângulo de torção varia ao longo do passar do tempo. Tá? Então, nós sabemos aí que nós vamos ter três regimes. Então, o regime onde eu tenho zeta menor do que 1, né? Ou seja, a constante de amortecimento é menor do que o fator crítico. Zeta igual a 1, a constante de amortecimento é igual ao fator crítico. E zeta maior do que 1, a constante de amortecimento é maior do que o fator crítico. Cada um desses casos, né, vai me dar aí os regimes de amortecimento. O regime subcrítico, o regime crítico e o supercrítico, né? E aí nós já vimos aí que você pode definir as soluções. Tá? Dados aqui então o fator de amortecimento para esse caso, para o pêndulo torsional amortecido, o fator de amortecimento é esse. Tá? A frequência natural vai ser essa, né? E também nós vamos ter aí o que se chama uma frequência amortecida, como nós vimos para o caso linear, raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado ômega n. Tá? Então nós vamos ter aí a solução subcrítica, que vai ser desse tipo, a solução crítica, que vai ser desse tipo, e a solução supercrítica, que vai ser desse tipo. A forma, a expressão funcional aí dessas soluções é essencialmente a mesma que nós vimos para o caso linear. Tá? Então, aqui para o amortecimento subcrítico, tá? O que nós temos? Aqui nós não temos deslocamento linear, mas sim um deslocamento angular. Aqui ficou um pouquinho pequeno, né? Mas dá para enxergar. Então, o ângulo, como o ângulo varia em função do tempo. Então, conforme aí você tem um amortecimento fraco, o sistema ele vai oscilar. Só que o ângulo de oscilação, a amplitude angular de oscilação, ela vai decrescendo no tempo, vai ter um decréscimo exponencial, mas ainda vai oscilar no tempo. E essa oscilação ocorre com a frequência amortecida
ômega D, tá? Para um amortecimento fraco, amortecimento menor do que 1. Tá? Então é a mesma solução que nós obtivemos antes, só que antes não era um ângulo e sim era um deslocamento linear, uma distância, uma amplitude linear de deslocamento. Tá? Para o amortecimento crítico, a solução também era desse tipo, uma exponencial decrescente, tá? Com um fator aqui, uma expressão linear, aqui A mais BT. Né? Lembre-se que nós obtivemos esse resultado aqui fazendo um limite, né? O limite no qual o fator de amortecimento tende a 1, né? Vindo aí pelo limite inferior, né? Esse fator tende a 1, você obtém essa solução. E quando você tem o amortecimento supercrítico, né? A solução vai ser essa, aqui dá para ver direto. Então, quando zeta é maior do que 1, você vai ter a constante vezes a exponencial da primeira raiz, né? A primeira raiz ali da equação de Bhaskara, né? Eu tenho essa solução, mais a constante vezes a outra raiz, S2. Tá? Então, nós temos isso. Né? Nesse caso aqui, S1 e S2 seriam aí números complexos. Nesse caso, as duas soluções S1 e S2 são iguais. Então, nós fazemos o processo de limite para obter duas soluções independentes. Tá? E nós temos esses comportamentos aí. Então, no comportamento subcrítico, eu tenho uma oscilação que decresce exponencialmente no tempo. No amortecimento crítico, o sistema não oscila e ele retorna logo para a posição, para o ângulo de equilíbrio, né? O mais rápido possível. E no amortecimento supercrítico, você tem o retorno para a posição de equilíbrio, mas de maneira mais lenta. Quanto maior o amortecimento, mais demora para o sistema retornar para o equilíbrio. Tá? Então foram essas aí as soluções que nós vimos para o caso aí linear. Tá? Aqui, para torção, né, para o movimento torsional, isso é repetido. A única diferença vão ser os fatores aqui. Como é que vai ficar o fator de amortecimento? Ele vai depender aí do momento de inércia, da constante torsional e da constante de amortecimento torsional. Tá? A frequência natural vai ser desse tipo, etc. Tá? Aí você poderia até definir as relações entre esses, dependendo das condições iniciais do problema, né? O que seriam as condições iniciais do problema? Não fiz aqui. Né? Qual é o ângulo quando o tempo igual a zero? O ângulo inicial. Qual é a velocidade angular quando o tempo igual a zero? Tá? Então nós não definimos aqui, mas é feito aí de maneira semelhante ao que nós fizemos aí nas aulas anteriores. Tá? Ok? Então, vamos ver aqui onde isso pode ser utilizado. Tá? Então, eu estou citando aqui um exemplo. Né? Um exemplo seria aí, os chamados amortecedores torsionais. Tá? Então, o que é o amortecedor torsional? Tá? Aqui, devia ter colocado. Você tem aqui um eixo, né? Um eixo em rotação. Tá? E o movimento rotacional desse eixo ele vai ser transmitido aqui para uma parte externa, para um anel torsional. Tá? Então, esse anel torsional faria ali, ele teria ali a essência ali da massa de inércia, da roda de inércia J. Tá? Então, esse movimento ele vai ser transmitido entre esse eixo e o anel, né? Ele vai ser transmitido não rigidamente, mas existe aqui uma conexão que não é rígida, uma conexão elástica, que é feita aqui por elastômeros. Né? Tem uma bucha aqui, uma bucha elastomérica, e um anel de poliuretano aqui na parte mais externa. Tá? Então, de modo aí que essa conexão ela não é direta. Você tem aí um meio elástico que conecta, que acopla o movimento rotacional de um corpo com o movimento rotacional do outro corpo. E se existirem aí oscilações torsionais desse anel, tá? Quando você tiver rotação, veja que toda vez que você tenta girar uma peça, né? Um eixo, por exemplo, o eixo ele vai girar de acordo com o momento de inércia dele. Mas se tiver uma outra parte desse eixo que tenha mais inércia, essa parte que tem mais inércia vai demorar
mais para perceber esse movimento, ou seja, ela vai resistir mais a esse movimento, né? Ele tem uma inércia ao movimento maior. Tá? Então, isso, como a resposta ao movimento é diferente para as diferentes partes do eixo, você pode ter aí torções, e essas torções vão gerar aí vibrações torsionais nesse eixo. Tá? Então, para que essas vibrações torsionais elas sejam suprimidas ou amortecidas, nós colocamos aí elementos elásticos de modo aí a amortecer essas vibrações. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, tem uma polia, né? Essa polia, né, ela tem a parte interna e a parte externa. E a conexão entre essas partes ela é feita aqui por meio desse material aqui, uma borracha, aqui, um elastômero, né, que conecta esse movimento. E se existir vibração, essa vibração torsional, ela vai ser amortecida aí por esse elemento elástico. Tá? Então, aqui é um pouco complicado, né, entender, mas eu coloquei um corte aqui da polia, né, um corte dessa seção aqui, não é o mesmo desenho, mas eu tenho a parte externa e a parte externa se liga com a parte interna por meio desses elastômeros. Então, vocês podem perceber aqui que não é tão simples quanto parece. Tá? Então, você tem aí aqui, né, uma polia, isso aqui seria uma polia aqui para uma correia, né, estriada aqui, né? Aqui o canal da correia, né? Certo? Outro exemplo, eu não coloquei aqui, tá? Seria na embreagem, né? No disco de embreagem, também você pode ter um amortecedor torsional. Né? O que a embreagem faz? A embreagem conecta o movimento de rotação do motor do carro para as rodas, né? Para o sistema de rodas. Então, essa conexão, né? ou para a caixa, né? Para a caixa de marchas, né? Essa conexão, né? Quando você troca de marchas, você tem que desconectar o motor. O eixo não pode estar girando ou pelo menos tem que ter um giro mais suave aí, quando você for trocar de marcha. Então, a troca de marchas requer aí que você desconecte o motor, né, da transmissão. Né? Então, nesse caso, quem faz esse papel é a embreagem. Por fricção, a embreagem transmite o movimento do motor para o resto do carro. Tá? Só que nessa transmissão de movimento, nesse acoplamento rotacional, né, por fricção, pode aparecer aí vibrações. Então, a embreagem ela também tem um sistema aí de amortecimento torsional. Tá? Aqui eu não coloquei, né? Depois eu comento mais sobre isso daí. Okay? Bom, agora vamos ver outra coisa. Vamos fazer aqui, resolver o pêndulo simples amortecido. Né? Então, nós já fizemos na aula o caso do pêndulo simples sem amortecimento. Né? Agora vamos ver com amortecimento. Tá? Então, o pêndulo simples, uma massa conectada aí a uma linha, um barbante sem massa L. Tá? E essa massa ela vai oscilar em torno aí de uma linha de equilíbrio. Aqui vamos supor que esse pêndulo ele oscila num plano só. Tá? O plano de oscilação é o plano aqui da tela, da figura. Certo? E essa oscilação vai ocorrer aí de acordo com o ângulo θ, certo? Aqui essa massa ela estará sujeita à aceleração da gravidade. Então o que a gravidade faz? Vai puxar a massa aí com uma certa força-peso. Essa força-peso, né, para essa posição aqui do fio do pêndulo, né, essa força-peso ela vai ser decomposta em duas partes, ela vai se separar em duas partes. Uma parte que é paralela ao fio, tá? E outra parte que é perpendicular ao fio. A parte paralela, mg cosseno θ, né? Veja que esse ângulo θ é o mesmo ângulo, θ aqui os ângulos são iguais. Né? Essa projeção mg cosseno θ do peso vai simplesmente esticar o fio. Essa projeção é a que me dá a tensão no fio.
A outra projeção vai fazer com que a massa retorne para a posição de equilíbrio, né? Então, essa força aqui, mg seno θ, é uma força restauradora. Mas veja que essa força ela está aplicada aqui ao longo dessa distância. Então, em relação a esse ponto de referência, né, eu tenho essa força aplicada ao longo dessa distância. Então, nós podemos definir aqui um torque restaurador, que vai ser dado aí pela força vezes a distância. Como esse ângulo aqui é 90 graus, é o ângulo entre essa linha e essa linha é 90 graus, então o torque aqui vai ser essa força vezes essa distância. Um torque restaurador, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton rotacional, soma dos torques, né? Aqui eu coloquei a letra Z aqui, que vamos imaginar que o eixo Z ele é perpendicular à tela. Aqui, tá? Então, o torque aqui ele vai ser definido nessa linha. Então, a soma dos torques aplicados aí nesse sistema é igual ao momento de inércia, nesse caso aqui colocamos I, vezes a aceleração angular alfa. Tá? Então, desses torques aqui, nós temos dois torques. Então, um deles é o torque restaurador, o torque que vem aí da gravidade. Tá? Então, o torque proporcionado aí pela componente da gravidade, mg seno θ. Tá? Então, mg seno θ é a força vezes a distância. Então, você tem esse torque restaurador. Tá? Aqui tem um sinal negativo, por quê? Porque o sentido de aumento do ângulo é nessa direção, o ângulo tende a aumentar para lá. Mas a força, o torque restaurador, a força de restauração aqui, mg seno θ, vai ser aplicada ao contrário, vai tender a diminuir o valor do ângulo. Então, nesse caso, eu tenho que colocar um sinal menos aqui. E além desse torque proporcionado aí pela força gravitacional, nós vamos ter aqui um torque viscoso. Eu não coloquei aqui, é como se você colocasse esse sistema dentro do óleo. Ou, por exemplo, se eu tenho ar aqui, o ar também vai proporcionar aí um amortecimento viscoso. Tá? Uma viscosidade bem baixa, na verdade. Né? Então, vamos supor que nesse sistema aqui, esse é o pêndulo simples normal, vamos supor que nesse sistema você coloque amortecimento. Por exemplo, você vai fazer o pêndulo oscilar dentro do óleo. Tá? Então, esse torque viscoso, nós já vimos que ele vai ser proporcional à velocidade. Mas nesse caso é a velocidade angular, θ ponto. Tá? Então, o torque viscoso, o torque de amortecimento, ele é proporcional à velocidade angular, e a constante de proporcionalidade é a constante torsional de amortecimento. Tá? Sempre contra a velocidade. Então, se o corpo está se movimentando numa direção, o torque de amortecimento vai ser oposto aí à velocidade. Por isso, sinal negativo. Então, colocando nessa expressão esse fator, né? E também o momento de inércia dessa massa girando em torno desse ponto é a massa vezes a distância ao quadrado. Então, massa vezes L ao quadrado me dá o momento de inércia dessa massa girando em torno desse eixo de rotação, desse eixo que aponta na linha Z. Tá? Então, o momento de inércia da massa ml ao quadrado, nós vamos substituir aqui. Nós vamos substituir o torque viscoso. Tá? Então, nós vamos ter aí também a aceleração angular, que é a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo. Então, substituindo na equação, ml ao quadrado, que é o momento de inércia, vezes alfa, menos o torque que vem aí da componente gravitacional do peso, menos o torque viscoso. Tá? Então, nós temos essa expressão, né? Nós podemos colocar todos os termos de um lado da equação, passa esse termo para lá, passa esse termo para lá, você tem essa expressão. Tá? Então, essa equação define aí o movimento do pêndulo simples, as oscilações do pêndulo simples, com amortecimento, com esse termo aqui. Em geral, o que é visto nos livros, né, é sem esse termo, só com o primeiro e o último. Tá? E aí você tem o pêndulo simples não amortecido. Tá? Então, vamos resolver agora essa equação diferencial com amortecimento. Né? E vocês já sabem resolver essa equação diferencial. Né? Como é que você resolve essa equação? Você vai supor uma solução do tipo exponencial. Então, aqui está a equação. Agora escrevemos as derivadas temporais aí como pontos. Né? Então, ml ao quadrado, θ 2 pontos,
mais a constante de amortecimento torsional vezes θ ponto, mais mgl seno de θ igual a zero. Tá? Essa equação, tá, ela é de difícil solução. Tá? Na verdade, eu falei que vocês sabiam resolver, mas essa equação é muito difícil de resolver, porque essa equação contém esse termo seno de θ, que é um termo não linear. Então, para tornar essa equação solúvel analiticamente, nós fazemos uma aproximação de pequenas amplitudes. Nós vamos supor que o ângulo de oscilação, o ângulo θ de oscilação é pequeno. E quando isso acontece, quando nós temos pequenas amplitudes de oscilação, ou seja, θ é um ângulo pequeno, esse seno de θ ele pode ser aproximado aí como θ. Se você tem uma expansão em série de Taylor, né, e você tem aí a expansão da função seno de θ, né, em Taylor, Maclaurin, né, o primeiro termo é θ. Né? Quando o ângulo é pequeno, o próximo termo seria aí θ cubo, θ quinta, etc. Você pode jogar fora, porque esses termos vão ser muito menores. Tá? Então, quando a amplitude de oscilação, o ângulo de oscilação for bem pequeno, eu não preciso resolver esse problema exato. Tá? Nós podemos aproximar esse seno de θ por θ simplesmente. E aí você troca, né, tira esse seno, fica só essa expressão. E essa expressão nós conseguimos resolver, porque é totalmente análogo ao que nós já vimos antes. Né? Então nós vamos supor novamente nessa equação uma solução do tipo exponencial. Tá? Então o ângulo θ ele vai ser uma exponencial temporal. Como nessa equação diferencial aparecem aí θ ponto e θ dois pontos, nós calculamos essas derivadas da mesma maneira que antes. Tá? E vamos substituir na equação. Se você substituir na equação, você tem isso. Né? Todos os termos têm EAST, EAST, EAST. E as derivadas, aqui então a derivada segunda vai se tornar S ao quadrado. A derivada primeira vai se tornar S, etc. Então nós temos essa expressão só será igual a zero. Tá? Ou melhor, essa função exponencial só será a solução quando essa expressão for igual a zero. E quando esse termo EAST for igual a zero, nós temos a solução trivial, que não nos interessa. Tá? E quando esse termo entre parênteses for igual a zero, nós temos aí a solução vibracional, tá? Que nos dá aí a equação característica. Então, a equação característica é dada aí por essa equação de segundo grau, ml ao quadrado, s ao quadrado, mais a constante torsional S, mais mgl igual a zero. Tá? Então, resolvendo essa equação, nós vamos encontrar qual é o S que torna essa solução tentativa a solução do problema. Tá? Então, vamos resolver essa equação diferencial, essa equação de segundo grau, né? Vamos resolver por Bhaskara. Então, essa equação por Bhaskara, aí, se você tem menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então, vou multiplicar isso vezes isso. Então, m vezes m dá m ao quadrado. L ao quadrado vezes L dá L ao cubo. E aqui tem um G, né? Dividido por 2A. Então, 2A é esse termo. E aplicando Bhaskara nessa equação característica, você tem essa expressão. Aqui, outra vez, né? Mesma coisa que antes. Essa solução, né, da equação característica vai definir três regimes, de acordo aí com o valor desse discriminante. Se esse discriminante é zero, se ele é maior que zero, ou se ele é menor que zero. Tá? Então, o limiar, o caso crítico, ele vai ser definido quando esse termo for igual a zero. Tá? Então, quando esse discriminante delta for igual a zero, esse fator for igual a zero, eu tenho a constante de amortecimento crítico. Tá? CT crítico. Né? Então, a constante de amortecimento torsional crítica. Né? Veja que aqui também eu tenho torção. Né? Então, eu passo esse termo para o outro lado. Né? Então, passando esse termo para o outro lado e tirando a raiz, tá? Nós vamos ter essa expressão. Tá? Só que aí eu lembro que a raiz de G sobre L está associada à frequência natural. Tá? Quando eu tenho a equação diferencial, né? Quando eu tenho a equação diferencial sem esse termo, né? A frequência natural do sistema é a raiz de G sobre L. Né? Essa é a frequência natural do pêndulo simples, sem amortecimento.
Então, se eu usar essa expressão aqui, substituindo aí a raiz de g e a raiz de L, tá? Então essa raiz de g aqui, substituindo esse fator, vai ficar ômega n vezes a raiz de L. Mas aí a raiz de L aqui vai dar um L ao quadrado e ômega n. Então nós vamos ficar com essa constante de amortecimento crítica, tá? E a partir dessa constante de amortecimento crítica, então nós podemos aí absorver aquele termo 2ml ao quadrado em cada fator aqui. Quando ele entra na raiz, ele vai ficar ao quadrado, então 4m ao quadrado, L à quarta. Aqui você vai ter cancelamentos. Então veja que G sobre L é a frequência natural ao quadrado. Esse termo e esse termo nós podemos associar ao fator de amortecimento. Então o fator de amortecimento vai ser a constante de amortecimento dividido pela constante crítica. Tá? Mas a constante crítica nós vimos que é isso. Né? Então, multiplicando zeta vezes ômega n, nós vamos ter a constante de amortecimento dividido por 2ml ao quadrado. Mas esse fator que está aqui é justamente o que nós temos aqui na solução de Bhaskara, né? na solução do expoente de Bhaskara. Então, esse fator aqui é zeta ômega n, esse fator é zeta ao quadrado, ômega n ao quadrado, e esse fator é ômega n ao quadrado. Então, colocando esses termos, nós temos aí que a solução para o expoente ali dessa solução ansatz é dada por isso, a mesma expressão que nós tínhamos antes. Tá? E agora nós podemos aí delimitar os três regimes de amortecimento, de acordo aí com o valor do fator de amortecimento. Então, a solução geral será uma combinação linear das soluções independentes, né, dos expoentes S. Né? Vai ser essa combinação linear. E nós vamos ter aqui, então, quando o fator de amortecimento é menor do que 1, eu tenho aí o caso subcrítico. Quando o fator de amortecimento é igual a 1, o caso crítico. E quando o fator de amortecimento é maior do que 1, o caso supercrítico. Né? Agora, o fator de amortecimento para o pêndulo simples amortecido vai ser dado por isso. A frequência natural do pêndulo simples é a raiz de G sobre L. E aqui também nós vamos ter uma frequência amortecida, no caso subcrítico. Então, vai ser a mesma expressão que antes. Então, o amortecimento subcrítico vai ser a mesma equação, tá? Mesma equação que antes. Crítico, mesma equação. E supercrítico, a mesma equação. A única diferença dessa solução para a solução torsional é que o ômega n, tá? A frequência natural e o fator de amortecimento são dados por isso. Tá? Então, a diferença é essa. Tá? Mas a solução, vejo que ela é replicada para o caso do pêndulo simples amortecido. Né? Lembrando que essa solução ela só vale para o regime de pequenas amplitudes de oscilação. Então, esses três regimes de amortecimento, eles só são válidos, essa solução só é válida quando eu tenho pequenas amplitudes de oscilação, quando eu posso aproximar seno de θ por θ. Mas se eu não pudesse fazer essa aproximação, tá? Então aí você teria que resolver a equação não linear. Só que a solução analítica da equação não linear, que tem esse termo seno de θ, sem tirar o seno daqui, tá? Sem substituir o seno de θ por θ, essa solução, por meio aí de a solução aí, em termos de uma expressão analítica, ela é bastante difícil. Tá? Você não consegue fazer facilmente. Na verdade, desse modo é um pouco difícil. É melhor fazer pela energia. Né? Aqui nós não obtivemos a equação, o período de oscilação pela energia. Tá? Mas é um problema difícil para você resolver aí na mão, analiticamente. Mas no computador, tá? Fazendo um programa, e esse programa vai resolver essa equação diferencial numericamente, essa solução não é muito difícil, tá? Então, depois aí que eu terminar o vídeo, eu vou mostrar para vocês no matemática, né? Então, aqui eu coloquei o resultado, né? Resolvendo tanto essa equação com seno de θ, né? Que é a equação não linear, quanto a solução que nós fizemos agora há pouco, que é aproximando esse seno de θ por θ. Tá? Então, aqui a linha preta, ela vai ser o caso onde essa equação, nós temos aqui no lugar do seno simplesmente θ.
Eu vou substituir seno por θ. Pequenas amplitudes de oscilação. E a linha vermelha vai ser aí a solução não linear, a solução exata aqui com o seno de θ. Tá? Então essa equação foi resolvida aí no computador, aí, fazendo um programinha aí, resolvendo a equação diferencial numericamente. Então a solução é essa. Tá? Então vocês podem perceber aqui que os dois casos, aí, o aproximado e o exato, né, a solução da equação não linear daquela linearizada, ela é bastante próxima. Aí, né? Você pode perceber que a solução é próxima, tanto aqui para o decréscimo, aqui é o caso subcrítico, né? Os outros casos seriam similares. Aí, né? O caso crítico e supercrítico são similares, são gráficos aí, parecidos aí, relativa de um caso para o outro. Tá? Mas você pode perceber que existe uma pequena diferença aí, na oscilação. Tá? E aqui também no espaço de fase, né, comparando a posição angular com a velocidade angular no espaço de fase, você também tem aí uma espiral, né, mas essas duas espirais para esses dois casos elas vão diferir um pouquinho. Tá? Ok? Então era isso que eu tinha preparado aí para essa aula, né, de amortecimento viscoso. Nas próximas aulas nós vamos ver o amortecimento Coulomb, né, e o amortecimento aí por histerese. Né?